sou Felipe, professor de Sociologia, e eu vou começar retomando um pouco da nossa última aula, que foi sobre as contribuições das matrizes africanas na formação da sociedade brasileira. Esse símbolo, o Sankofa, que é um pássaro olhando para trás, ele é oriundo dos povos de língua acã em África e tem como significado a ideia de que é necessário recordar os erros do passado para que eles não sejam cometidos novamente no futuro. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os povos indígenas, nossos contemporâneos. Para isso, a gente vai continuar utilizando a ideia de invisibilidade e de apagamento. Esses conceitos, eles partem da compreensão de que o mundo todo, ele excede, ultrapassa muito a compreensão eurocêntrica estabelecida. Como a gente vem conversando, essa é a visão dominante também na nossa sociedade. Nas últimas aulas, eu tenho tentado apresentar que existem práticas e saberes que foram invisibilizados ao longo da história. Em outras palavras, eles sofreram apagamento. Para a gente mudar esse panorama, esse olhar, a gente precisa desconstruir os preconceitos existentes sobre esses povos. Vale lembrar que o apagamento de todo o genocídio indígena ocorrido ao longo da história do Brasil fundamenta, serve de base para a invisibilidade que esses povos sofrem até hoje. Mas, professor, é verdade que teve genocídio no Brasil? Não há dúvidas. Estima-se que em 1500 haviam pelo menos 4 milhões de indígenas distribuídos em mais de 1000 povos diferentes. Mas, voltando para cá, para o chão da nossa escola, vocês já perceberam que muito da história e da geografia dita universal que nós aprendemos é, na verdade, europeia? Pois é. A falta de materiais didáticos sobre a temática indígena nas escolas é um perfeito exemplo de apagamento que, ao longo dos anos, fortalece o racismo e a insensibilidade. Vem comigo. Entre as ideias mais difundidas ainda hoje estão os povos indígenas são todos iguais e que eles têm culturas atrasadas, mas vamos lá. Na realidade, existem atualmente no Brasil mais de 300 etnias falantes de mais de 270 línguas diferentes. Isso significa que a gente vive num país pluriétnico e plurilinguístico. Mas, professor, tem muita língua, mas é tudo meio igual, não é? Não, de modo algum. Somente no estado de São Paulo, os povos Terena, Caingangue e Guarani falam línguas pertencentes a 3 troncos linguísticos diferentes. Para a gente usar um exemplo comparativo, para vocês terem a dimensão da diversidade cultural e linguística que eu estou falando, o alemão, o russo e o português, os 3, essa diferença toda faz parte de um único tronco linguístico. Pense então na diversidade que a gente tem aqui no nosso próprio estado. Agora, sobre uma imensa contribuição dos povos indígenas. Vocês sabiam que eles não só preservaram, mas colaboraram na própria formação das nossas florestas? Mas como assim? Eu explico. Estudos científicos realizados através de evidências arquibotânicas e arqueológicas, ou seja, através de vestígios que são encontrados no subsolo, têm apresentado que a floresta amazônica ele é fruto de um grande processo de domesticação, de manejo indígena. Nesse sentido, as técnicas e tecnologias, vamos dizer assim, sustentáveis desses povos, colaboraram ativamente na formação da fertilidade das terras e na disseminação, na distribuição das variedades vegetais locais. Imaginem só, para eles, caminhar nessas florestas é como para você caminhar na rua mais movimentada da sua cidade. Então vamos retomar o nosso aprendizado. É necessário entender o passado e romper com a invisibilidade e com o apagamento que foi e até hoje é construído. Hoje, nós trouxemos como exemplo principal o conhecimento deles sobre o meio ambiente. Aprendemos ainda que eles são muitos e diversos. Por fim, quero lembrar que eles são seres históricos, ou seja, transformam-se ao longo do tempo e do espaço. Eu vou rodar um vídeo do Instituto Socioambiental que é bastante explicativo. Amazônia Wani kawa mana nitsa We makayaka Karun kwa kawan hir Terza wana kawa paramarita Wanya kawa kapi iyo Kamet sawa tipika karinta kipi iyo
Metsaka do Pia Upi 1500 anos Piacatu. Esta panza pode cair na caia pica da que pinética. Nyawa taite wa maka que we maka ima wa neviki kakan. Concluindo essa aula, então, podemos dizer que a cultura brasileira muda, a portuguesa muda, tudo e todas as culturas mudam. Quando a gente pensa em um português, a gente não pensa ele vestindo aquelas roupas de época da novela, tipo Cabral e Dom Pedro I. Quando a gente pensa na Dinamarca ou na Suécia, não é a imagem de vikings que vem à nossa mente. E por que então os indígenas têm que sempre ter a mesma aparência para manter a sua essência e a sua tradição? Ah, que legal então, professor. Eles são diferentes um do outro, têm técnicas e tecnologias próprias, estão em constante transformação. Que bom que eles moram lá na Amazônia. Quase tudo certo. Fechando essa aula, para vocês entenderem como eles continuam sendo apagados, eu pergunto, existem indígenas no estado de São Paulo? Eu apresento aqui para vocês um mapa com as terras indígenas somente no estado de São Paulo. Olha aí, são muitas, não? E digo mais, os indígenas não estão somente nessas reservas. Você sabia que a cada 10 indígenas, 4 estão em contextos urbanos, morando em cidades? Vocês sabiam que São Paulo, capital, está entre as 5 cidades que mais existem indígenas em todo o Brasil? Muita coisa que a gente não sabia, não é não? Bom, por hoje é só isso. A gente tem muito a aprender da história e do presente dos povos indígenas. Conhecimento salvam vidas e é a base da construção de uma sociedade onde se respeita e valoriza a diversidade de todas as culturas. É isso. Essa é a nossa aula de hoje. Mais conhecimento, mais respeito, menos preconceito.